Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este que é o terceiro domingo da Páscoa do ano B. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Lucas, no capítulo 24, versículos de 35 até o 48. Você que não é inscrito no canal, já convido você a se inscrever e a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. A meta é de chegar até o final deste ano em 30 mil pessoas, então eu conto com sua ajuda. O texto diz assim: Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Amados irmãos e irmãs, vamos então entender o que é que de fato esse Evangelho quer nos falar aqui agora. Primeira coisa que eu quero lhe dizer é que esse aqui é o terceiro e último relato dentro do Evangelho de Lucas sobre a ressurreição de Jesus. Nós estamos exatamente após o relato dos discípulos de Emaús. Temos 3 relatos, A aparição que é feita às mulheres, aos discípulos, aos 2 discípulos lá de Emaús, e agora chega nesse aqui. E nós chamamos, dentro da teologia bíblica, isso aqui de um crescendo. Por quê? Começa a aparecer na mulher, depois vem para os discípulos e agora chega para um grupo maior de pessoas. Então vai crescendo o contexto teológico. E aí é interessante perceber que os discípulos que estavam aqui, os 2 discípulos de Emaús chegam, contam o que tem acontecido. De repente Jesus aparece, diz: A paz esteja convosco, que era um tipo de saudação ritual de um judeu, desejar a paz. Só que diz o versículo 37 que eles ficam com medo e ficam assustados porque acham que estão vendo um fantasma. Então é interessante, Jesus se apresenta, mas existe uma barreira humana que é o medo, que é esse susto. É interessante pensar que Lucas, enquanto evangelista, ele quer evidenciar a iniciativa que é puramente de Deus. Os discípulos não estavam procurando Jesus. Eles apenas escutaram o relato, mas eles não estavam procurando. É Cristo quem de repente chega. A iniciativa sempre é de Deus. Mas ao mesmo tempo, é interessante também perceber que por ficarem assustados, por ficarem com medo, eles não conseguem aproveitar o momento. Podemos pensar a partir daqui, então, que todas as vezes que nós vivemos um cristianismo que mais existe medo e mais existe susto do que aproveitar a presença do Cristo, do que ser um discípulo de Jesus, menos nós vamos reconhecer a presença do Cristo ressuscitado em nosso meio. O Papa Francisco uma vez comentou, em uma de suas homilias, que às vezes a gente tem medo da alegria. Isso é verdade, sabe? Tem gente que tem medo de Jesus. Eu vou dar um exemplo, Eu não vou dizer o nome da pessoa, é claro, mas existiu uma amiga minha que ela começou a dizer que ia parar de ir para a missa porque ela tinha medo do que o padre ia dizer na homilia ou do que alguém poderia dizer, porque ela tinha medo do que Deus ia falar a ela. Tem gente que tem medo da voz de Deus. Tem gente que foge de sua vocação. Tem gente que foge, de um determinado compromisso, de liderar uma pastoral, de estar à frente de alguma coisa, porque tem medo desse querer de Deus. Nós não podemos ter medo da vontade de Deus. É a vontade de Deus que nos faz felizes. Tem que ter isso na sua cabeça. Só que depois é interessante, que Jesus questiona, Por que vocês estão com dúvidas no coração? Aí ele vai e mostra, então, vede minhas mãos e meus pés, ou seja, as marcas da ressurreição. Resumindo a história, não é o rosto que caracteriza Jesus, mas a ressurreição, as marcas.
E as marcas se referem ao quê? Claro que é a cruz. Mas eu queria trazer para você uma outra evidência, que essas marcas elas recordam do amor, doação. O que mais caracteriza Jesus, é o que tem que caracterizar os cristãos, é um amor, doação. Nós não amamos as pessoas de qualquer modo. Nós amamos as pessoas nos doando a elas. Uma mãe não pode amar um filho de qualquer forma. Ele não pode amar o filho apenas dando presente, dando dinheiro, dando isso, dando aquilo. Porque isso é o amor que muitas vezes o mundo prega, né? Que de amor não tem nada. Mas o amor pra gente é um amor que doa tempo, que gasta o seu tempo, que vai dormir mais tarde para estar com o filho. Sabe? É aquele amor de alguém que está muito cansado, que não aguenta mais tanta coisa, mas gasta um tempo para ajudar aquela pessoa que está necessitando. Isso é o amor cristão. É um amor que se doa. E entender a dinâmica da Páscoa também é entender que o nosso amor é assim. É um amor doação, repito. E aí depois, Jesus começa, né, a conversar e ele pergunta assim, vocês têm alguma coisa para comer? E aí eles vão falar, eles vão dar então um pedaço de peixe. Por que essa história desse peixe? Deixa eu explicar para vocês. É interessante que vocês saibam que a palavra peixe, ela, eu não lembro de cabeça, tá certo? Acho que é ixos, algum nome por aí. As letras da palavra peixe, elas, quando olhado em hebraico, elas exatamente seriam uma abreviação da expressão Jesus Salvador dos homens, ou Jesus Salvador da humanidade. Então, na verdade, o nome do peixe, né, a expressão peixe, ela sempre foi uma característica que os cristãos primitivos utilizavam. Para quem não conhece, até uma curiosidade bem interessante, né? As pessoas elas não podiam dizer abertamente que elas eram cristãs. Então, se tinha um costume, por exemplo, de que você chegava para alguém e para saber se você era cristão, se você podia frequentar a Eucaristia, aquela pessoa desenhava metade de um peixe no chão. E se a outra pessoa completasse o peixe, automaticamente você dizia, fulano é cristão, você pode vir para a Eucaristia, que era celebrado nas casas, muitas vezes ainda muitas escondidas. Então, esse peixe que está aqui é um relato, né, que associa, que aponta para a dinâmica da Eucaristia. Então, é impossível, né, fazer uma não associação entre Páscoa e Eucaristia. Mas vamos continuar. Depois ele come com eles e vai dizer, são estas as coisas que vos falei quando ele estava convosco. Ele começa a lembrar das Escrituras. Jesus sempre apresenta-se como um autêntico intérprete, aquele que vem trazer uma chave de leitura. Se queremos entender bem a Bíblia, temos que olhar para o Cristo. E aí, ele começa a abrir a inteligência do povo, a gente consegue lembrar, inclusive aqui, dos discípulos de Emaús. E Jesus diz assim, está escrito que o Cristo sofrerá e ressuscitará, só que depois ele coloca, né? Vós sereis testemunhas de tudo isso. Jesus pede para que esse povo testemunhe. Primeira leitura também fala da questão de ser testemunha, né? Você deve ter visto já no vídeo que saiu, em que Pedro falava um pouco sobre isso. E o que é que uma testemunha ela é? Vamos pensar na dinâmica de linguagem de tribunal. Uma testemunha ela vem para poder testemunhar que ela concorda ou que ela se compromete com a causa de alguém que não é ela. Então, sei lá, digamos que eu vou ali para o tribunal porque uma amiga minha passou por uma situação específica. Eu sei daquela realidade, eu sei que isso ali é uma mentira do que estão colocando, então eu vou lá defendê-la. Então eu me comprometo, é um compromisso, quer queira, quer não, com uma história que não me pertence, porque a história não é minha, é da minha amiga. Né? Mas eu me compadeço, eu me uno de tal forma que agora eu vou me comprometer com essa história. Ser testemunha de Cristo é se comprometer com o anúncio. Mas não o anúncio meu, não é minha história que eu vou contar. Não é meu testemunho que eu vou contar. Na verdade, eu vou me comprometer com uma história que não é minha, mas é de alguém que antes de mim mesmo, né? Antes que eu me coloque no lugar dele, ele já se colocou no meu lugar, ele já morreu na cruz por mim. É retribuir literalmente. Ser testemunha de Cristo é retribuir o grande amor que ele teve por mim na cruz. Olha que coisa bonita. E até vou abrir um parêntese para contar uma coisa para vocês. Eu converso com muita gente, né? Nessa caminhada de igreja, enfim. Quantas e quantas pessoas chegam para mim e falam, mas José Lucas, olha, eu acho tão massa testemunhar, eu gosto quando eu vou fazer uma pregação, quando eu vou fazer uma reflexão na minha capela, na minha comunidade, na minha igreja, não sei aonde. Eu amo contar experiências da minha vida. E sempre que eu posso eu dou uma cortada, né? Digo, cuidado com isso. Por quê? O foco não pode ser eu. Não é a minha vida, não são os meus feitos, não são minhas qualidades. O foco tem que ser o Cristo. Eu não estou aqui para testemunhar a mim mesmo, mas eu estou aqui para testemunhar a pessoa de Cristo. Eu estou aqui para me comprometer com uma história que não é minha. Eu não me comprometo comigo mesmo. Eu me comprometo com aquele que deu a vida por mim.
Eu espero que isso fique bem claro para vocês. E aí, eu também quero finalizar com outra coisa. Se você observar bem, vamos se colocar no lugar dos discípulos. Jesus chega, fala com eles. Eu imagino que eles tinham muitas coisas para falar, né? Tipo, muitas coisas mesmo. Por quê? Ora, Jesus apareceu. É claro que eu quero ali confidenciar muita coisa, perguntar muita coisa, experimentar muita coisa. Mas só Jesus fala no Evangelho inteiro. Sabe por quê? A gente precisa deixar com que a palavra fale. É Cristo quem tem que falar. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Deixa Ele falar na tua vida. Não seja você a falar, mas Ele a falar. Ele precisa ser o centro. Deixa a palavra ecoar, gritar em nosso coração. Assim a gente consegue ser testemunha dele. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais.